Um dia, um outro homem amigo de Chico Xavier foi visitá-lo. E morava numa cidade próxima, mas precisava pegar um ônibus. Não era como uma cidade vizinha, levava aí uns 40, 50 minutos de viagem. E por que ele resolveu voltar ao Chico? Porque a casa dele estava numa confusão, muita briga. Muita briga. Ele não se entendia direito com a esposa, os filhos brigavam entre si. Então ele, que era espírita, e a sua esposa também, sua família toda era, mas ele não sabia o que estava acontecendo. Ou desconfiava, mas não tinha certeza. Então ele foi até o Chico, e como era amigo, não teve dificuldade de encontrar-se mais intimamente. E contou a história. Aí Chico ouviu com atenção, com aqueles olhos que sabem ver aonde os olhos humanos não enxergam. E perguntou para ele: meu filho, há quanto tempo você não faz o evangelho em família? Há quanto tempo você não se reúne uma vez por semana e ora em casa? Ai, Chico, olha, dá até vergonha de falar. Mas depois que a gente mudou para aquela cidade, que nós construímos a nossa casa, tantos problemas surgiram, tantas coisas que a gente se descuidou e a gente nunca mais fez o evangelho no lar. Meu filho, você é espírita, você sabe a importância da oração em família, não como um ritual, não como um amuleto, não como um pó mágico, mas como a renovação vibratória do lugar onde você mora. Chico, é verdade, você tem toda a razão. Eu vou voltar lá e vou fazer. Então faça isso. Daqui 2 meses você volta aqui e me conta como estão as coisas. Tá bom. O homem pegou o ônibus, voltou para casa, chegou em casa, conversou com a esposa, o que o Chico tinha lhe dito, e eles então voltaram a fazer o evangelho no lar, que é um encontro fácil, simples, que qualquer um de nós vai se beneficiar demais se fizer em casa. Uma vez por semana, num dia e horário fixos, onde possam todos participar, os que queiram, mas os que não querem precisam respeitar os que participam. E ali então se faz uma prece, alguém lê alguma página positiva, que não precisa ser religiosa, do Espiritismo, pode ser da Bíblia, pode ser uma historinha, se tem crianças, uma historinha simples para as crianças entenderem um fundo moral, e depois se termina o Evangelho no lar com uma oração coletiva, pedindo aos espíritos presentes que possam abençoar a família, os conhecidos, os vizinhos e até a humanidade inteira. Não dura mais do que 20 minutos. No mesmo dia da semana, na mesma hora. Ele então começou a fazer isto. Toda semana. No primeiro mês, ele já viu a diferença. Ele e a esposa não brigaram mais. Não tinham mais atritos que eram fortuitos, eram tontos. Havia algum antagonismo que foi dissolvido pela oração. Não é que um fez a cabeça do outro, mas que quando os adultos estão em oração, os espíritos amigos que os acompanham são capazes de ajudá-los na reformulação vibratória, na reestruturação do seu equilíbrio. E então aquelas irritações fortuitas, aqueles probleminhas bobos que irritam o homem ou irritam a mulher, pararam de existir na mente deles. 2 meses depois, tinham recuperado um pelo outro o mesmo carinho. Porque quando você não tem esta afetividade e este padrão vibratório melhorado pela prece, com o passar do tempo você começa a se amargar com a pessoa que está do seu lado. Exatamente por não colocar boas coisas dentro de você, nós começamos a achar que aquela pessoa não é mais a mesma. Porque também somos atuados por entidades negativas que se sintonizam
com a nossa chucrice. Nós não melhoramos, então continuamos a receber intuições negativas de entidades iguais a nós. E o que elas querem que nós sejamos infelizes. E a maneira de fazer a gente infeliz é estraçalhando com a harmonia que nós podíamos ter em família. E então, depois de 2 meses fazendo o evangelho no lar, eles voltaram a sentir carinho um pelo outro. Porque a mulher se lembrou como o marido tinha bondade no coração. A mulher passou a voltar a se sintonizar com as elevações espirituais, as coisas belas da alma. Estava muito encantada com a casa nova, sabe essas coisas? A casa nova, toma cuidado para não riscar a parede, para não sujar o sofá, essas coisas, né? E não estava preocupado com a casa nova dela, interna. Esta estava abandonada, empoeirada, cheia de insetos. O evangelho no lar, então, fez uma faxina por dentro, nela e nele. Mas apesar disto, ainda havia um conflito com os filhos, os moleques viviam brigando. Mas como o Chico tinha falado, 2 meses depois, ele pegou o ônibus e voltou para casa. Ou foi até a casa do Chico. Chegou lá, o Chico olhou para ele e já sorriu. E aí, como foi? O Chico já sabia. Ele então disse: ah, Chico, nossa, você não sabe como a oração fez bem para mim e para minha esposa. Não é que nós voltamos a ser adolescentes, naquelas paixões fulminantes. Não. Mas nós voltamos a ter carinho um pelo outro. Voltamos a nos entender com o olhar. Não nos desafiamos mais, como estávamos fazendo. Não nos agredíamos nas coisas pequenas, que quando o casal já está num ponto de atrito, um faz para aborrecer o outro, não é? Pisa no calo, faz exatamente aquilo que o outro não gosta, só para provocar o bandido. Não, Chico, a gente nunca mais fez isso. Nós estamos em paz. Mas, disse o homem, o Chico disse a ele, os filhos, Chico, como é que você sabe? Ah, intuição. Os meus filhos ainda estão muito brigando demais. A gente faz o evangelho, fica um pouco de tempo em paz, mas passa um pouquinho, já começa a discussão. O Chico olhou para ele, já estava velho, o Chico já estava bastante cansado, né? Aí o Chico olhou, ficou pensando, disse para ele assim, meu filho, lá na sua cidade, tem alguma coisa assim que você possa encontrar como uma cadeia, um presídio, coisa assim? O homem não entendeu a pergunta, né? Mas, Chico, lá na minha cidade não é muito grande, mas lá tem uma cadeia. E lá tem preso? Tem preso. Então, meu filho, você vai me fazer uma coisa. Você vai visitar a cadeia toda semana. Tá bom? O homem não entendeu nada, né? Porque ficou falando do filho, o filho está brigando com o outro. Será que o Chico está querendo dizer para eu ver como vai ser a cadeia, para onde meus filhos vão, que um vai acabar matando o outro, eles vão tudo em cana? Mas ele ficou tão envergonhado de querer dizer para o Chico que o Chico estava meio gagal, já estava variando, que ele falou assim, tá bom então, Chico, então eu vou. É para eu ir na cadeia uma vez por semana? Vai lá na cadeia. Depois de 2 meses você volta aqui. Aí o homem pegou o ônibus de volta para casa e ficou pensando, nossa, coitado do Chico, né? Puxa, 2 meses só se passaram, ele já está meio gagá. A outra vez ele falou tão certeiro que eu não fazia o evangelho no lar, agora para resolver o problema dos meus filhos, será que ele está com Alzheimer? E ainda não descobriram, porque não está falando coisa com coisa. Mas como o Chico tinha falado com tanta ênfase para ele fazer, que quando ele chegou, ele contou a historinha para a esposa, ela falou assim, é meio esquisito isso, mas, vai lá, o Chico falou para você ir, vai lá, vai ver. Tá bom. Na primeira semana ele foi à cadeia. E quando ele chegou na cadeia, não precisamos dizer o que existe na cadeia. A superpopulação, a violência, a escassez, a falta de higiene, a falta de tudo.
Nós visitávamos uma cadeia. Trabalhadores da nossa casa iam a um presídio feminino. E nós chegamos lá e eles estavam matando o nervo do dente com criolina. Porque não tinham dentistas. Eram mulheres que estavam presas. Então, isso acontecia na cadeia daquela comunidade. Todo mundo dizia que os malfeitores tinham que ser presos. Como dizem até hoje. É verdade. Quem não faz o que é adequado não pode viver em sociedade. Mas quando o homem viu o que aqueles seres humanos estavam submetidos a enfrentar, ele se deixou tocar pelo espanto e pela compaixão. Então, na primeira semana, ele foi para o trabalho e começou a fazer uma catança, começou a falar da experiência dele para os seus amigos de repartição e pediu: você pode me trazer um maço de cigarro? Pode me trazer meia dúzia de maçã? Pode me trazer pasta de dente? Eles não tinham papel higiênico, não tinham nada. Então, na primeira semana começou a catar as coisas, essas coisas tontas, essas coisas de higiene humana. Não é de luxo, não é de conforto, que certamente eles não podem receber. Mas de decência, de dignidade, que eles não souberam às vezes dar para as pessoas que eles feriram. Mas eles só vão entender isso quando eles perdem e quando alguém cuida deles. E então o homem começou a fazer isto. E na primeira semana, as pessoas que viam ele chegando com aquilo, ele procurou dar o que ele conseguiu para os que estavam em pior condição. E os presos que ninguém quase ia visitar, que não tinham parentes que iam levar coisas para eles, começaram a ficar agradecidos. E começaram a pedir: será que na semana que vem dá para o senhor trazer uma coisa assim, um remédio desse, um remédio daquele? Se não der, não tem problema. Mas está um papelzinho aqui com o meu nome, com o que eu preciso. E ele passava a semana trabalhando e se esforçando para conseguir. E logo depois, um amigo começou a ir com ele, só para ver se era verdade o que ele contava. Começou a ir e viu que era pior do que ele estava contando. Um mês depois, as pessoas que estavam lá já não estavam com tanta ira. Já não tinham tanto ódio um do outro. Já não estavam se matando por um tubo de pasta de dente. Cada um tinha um. E então este homem começou a falar com eles sobre coisas boas, sobre coisas do bem, sem nenhum tipo de pregação religiosa. Começou a lhes dar esperança. E depois do primeiro mês, quando o homem voltou para casa, ele começou a perceber que os seus filhos pararam de brigar. Não mudaram o evangelho no lar. Continuavam fazendo, do mesmo jeito. Não mudaram nenhum tipo de rotina na família, continuavam a ter as mesmas relações familiares e amistosas. Mas os filhos, um mês e uma semana, um mês e meio depois, não brigavam mais, estavam em paz. Aí então este homem ficou muito intrigado. Porque ele não entendia o que acontecera, achava que o Chico tinha enlouquecido, que o Chico tinha ficado lelé da cuca, que o Chico estava esclerosado, estava com Alzheimer. Mas de verdade, os filhos não brigavam mais. O seu lar finalmente estava em paz. Mais 2 semanas completou-se o período de 2 meses que o Chico tinha dito para ele esperar até voltar. Ele pegou o primeiro ônibus e disse: agora eu vou tirar isso a limpo com aquele homem lá. Porque ele deve saber alguma coisa que ele não me contou. E quando o homem chegou, que Chico viu de longe, o Chico sorriu para ele. E aí, meu irmão, como estão as coisas? Ele olhou para o Chico com aquela cara assim: você me escondeu alguma coisa, né, seu danado? Chico,
Olha, eu não sei, eu não vou mentir para você. Você 1 mês atrás falou, quando eu te perguntei da briga dos meus filhos, eu esperava que você falasse, faz 2 vezes o evangelho então por semana, faz alguma coisa a mais, reza um pouco mais, faz, sei lá, vai na encruzilhada, faz alguma dessas coisas para aumentar o padrão vibratório. Você falou para eu no presídio. Sinceramente, Chico, eu achei que você estava meio destrambelhado. Eu sei, meu filho. Você achava que eu estava esclerosado, não é? Que eu estava com Alzheimer. Nossa, Chico, como tem fofoqueiro nesse plano espiritual. É isso mesmo, eu não vou te negar. Mas eu vim aqui hoje porque olha, está numa paz que eu tenho até medo de falar lá em casa. Porque quando a gente fala que a coisa está muito boa, porque uma desgraça vai vir. Mas eu não posso mentir para você que agora a gente está em paz. Mas você vai ter que me explicar o que aconteceu. Sabe o que acontece, meu filho? Quando você fez o evangelho no lar, aqueles espíritos que estavam usando você e sua esposa para atrapalhar a harmonia da família, eles começaram a perceber que vocês voltaram a se abastecer das fontes sublimes que vocês tinham cortado, que estão disponíveis, mas que vocês não estavam bebendo delas. E vocês então mudaram a sintonia e passaram a se abastecer dessa harmonia, e eles não conseguiram mais envolver vocês, os dois, adultos. Mas como as crianças não acreditam muito nessas coisas, as crianças são invigilantes, as crianças pensam só nelas, estas crianças continuaram sendo atingidas nas vibrações destes espíritos imperfeitos, que acompanham todo mundo, criança também. Sobretudo quando os adultos não cuidam de trazer coisas melhores para dentro de casa. As crianças são as mais vulneráveis. Mesmo com o espírito protetor, com o espírito amigo, com o espírito anjo da guarda, não importa. Se a criança estiver em sintonia ruim, ela vai estar acompanhada de espíritos assim. E então, Chico, mas o que tem a ver esse negócio com eu ir na cadeia? Lá só tem coisa ruim, que é um lugar onde tem mais espírito horroroso do que na cadeia. Aí o Chico disse para ele, você se engana, meu filho. Você se engana. Porque na cadeia já estão todos aqueles que essas entidades já estragaram. Elas não precisam mais fazer nada com eles lá. Mas, diferente do que você pensa, sabe quem está lá na cadeia com aquelas almas? Sabe quem está num antro daquele com aqueles seres? Quem, Chico? Ah, meu filho, todos os que foram pais e mães destes seres, em espírito, eles estão lá, agoniados por verem seus filhos no meio da violência, no meio da agressividade, no meio da maldade, no meio do erro, e eles não podem fazer nada, eles não têm ninguém a quem recorrer. Eles querem salvar o filho que eles amam, agora que estão do outro lado da vida, mas eles não têm braços. Então, meu filho, quando você entrou na cadeia, e você começou a levar pequenas coisas para aqueles seres, todos os seres que os amam, viram em você alguém que substituía como braço, como perna, o que eles também queriam fazer. Todos os pais daqueles presos começaram a ficar agradecidos a você. Porque você era pai deles. Você se incomodava com a desgraça deles. E então eles começaram a perguntar para si mesmos: quem é esta alma generosa que está vindo neste antro tratar do meu filho com uma maçã, uma banana, uma escova de dente? Quem será que é este anjo bom que Deus mandou? E então, meu filho, disse o Chico para ele, depois que você saía dali, que você voltava para casa, feliz,
e triste ao mesmo tempo, porque você não tinha conseguido o que você precisava para todos, mas você estava comprometido a conseguir mais na próxima semana. Sabe quem ia com você? Estas almas que eram pais e mães dos presos. Eles queriam saber onde você morava. Eles queriam saber quem você era. Eles estavam desejosos de fazer alguma coisa para te ajudar, em gratidão. E quando eles chegaram na sua casa, eles viram que apesar de você cuidar do filho deles, seus filhos te davam trabalho. Seus filhos brigavam. Você não conseguia equacionar o lar e as entidades que estavam ali atrapalhavam. E então, a partir daí, todos estes pais e mães começaram a pedir pela sua felicidade, pela felicidade dos seus filhos. Porque os filhos deles estavam na cadeia e eles não podiam fazer nada. Mas como espíritos, eles podiam fazer alguma coisa pelos teus filhos na cadeia que você chama de lar. E eles começaram a fazer, começaram a rezar, começaram a pedir a Deus que te ajudasse, começaram a trazer boas vibrações, e com isso iluminaram a sua casa e envolveram os seus filhos com esse amor. Este vazio era a falta da alegria dos outros dentro da sua casa. E é por isso que tudo melhorou. É por esse motivo que você agora tem paz com os seus filhos também. Porque aqueles que você está amando, tem pais que agora amam você como filho deles. Agradecidos pelo que você está fazendo, mesmo que não seja suficiente. E então, não foi preciso aumentar a reza. Não foi preciso ir na encruzilhada. Não foi preciso fazer nada. A não ser fazer o bem. Fazer a alegria de alguém, para que essa alegria enchesse você. E aí a gente pode entender que o homem não conseguiu mais falar nada para ele. E aí que ele entende esse mecanismo glorioso que a gente deseja tanto que cada um de vocês ponha em prática neste novo ano.